Olá, pessoal. Eu sou Bruno Malheiros e nesse canal nós falamos sobre educação e recursos humanos. Se é a sua primeira vez aqui, se você está chegando aqui agora, já começa se inscrevendo e dando um like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal. E no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante dentro da área de educação, que é a discussão sobre os ambientes de aprendizagem. Durante muitos séculos, o ambiente de aprendizagem foi visto essencialmente como a sala de aula, mas nós sabemos que isso mudou muito, em especial com a criação de recursos tecnológicos que permitem que a gente crie ambientes de aprendizagem em outros espaços. Então eu trouxe aqui uma pequena apresentação para discutir com vocês, como eu tenho feito nos últimos vídeos. Eu vou postar aqui a apresentação e a gente vai conversando sobre ela. Então, estou compartilhando aqui com vocês. Como eu disse, nosso assunto é ambientes de aprendizagem. E vamos lá. Eu comentei que durante muito tempo a questão dos ambientes de aprendizagem não foi discutida, né? Porque ela era limitada ao espaço da sala de aula. É a partir do século XVII até meados do século XIX, à exceção de algumas poucas experiências, nós só víamos a sala de aula como um espaço de aprendizagem. E veja bem, o século XVII bate com a data da publicação de Didática Magna, do Comênio, que é a obra que vai ser considerada aí a grande referência na didática, a primeira grande obra que se propõe a discutir processos de ensino que possam ser aplicados para diversos grupos. Na Grécia Antiga, os meninos com mais de 7 anos de idade iam para a escola para estudar matérias como filosofia, artes plásticas, música e esporte. Você veja que a educação já era um processo direcionado para as camadas mais altas da sociedade, para as elites, até porque, na prática, essa educação da Grécia Antiga não formava um profissional, uma mão de obra para o mercado de trabalho. É muito tempo depois que nós vamos ter as oficinas formando os marceneiros, os ferroeiros, enfim. Mas essa não é a nossa discussão do vídeo de hoje, vamos seguir no tema ambiente de aprendizagem. As meninas tinham um processo de aprendizagem dentro do ambiente doméstico, como você já deve imaginar. A Revolução Francesa no século XVII, depois a Revolução Industrial, forçaram a formação de mão de obra em massa. Então foi o que eu falei, o ensino de filosofia, música, esportes, artes, não era suficiente para capacitar as pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. Então, o processo educacional é revisto e a educação sai um pouco daquele espaço da sala de aula e sai bastante do mundo da abstração, do mundo das ideias, mergulhando numa formação profissional que capacite as pessoas a, de fato, exercerem alguma profissão. Era necessário educar uma quantidade muito grande de pessoas para que essas pudessem sustentar o novo sistema social que vinha surgindo. Essas mudanças fizeram com que o modelo educacional centrado na escola começasse a ganhar força. Então, tudo que era preciso ensinar a alguém era transportado para dentro do espaço da escola e das universidades. Como consequência, a sala de aula passou a ser vista como o centro do processo de aprendizagem, ou seja, a ideia era de que as pessoas só aprendiam quando estavam no espaço da sala de aula. E aí tem uma questão para a gente pensar. Ambientes de aprendizagem não são apenas os espaços físicos dedicados ao ensino. Esses ambientes podem ser um espaço, uma comunidade, uma sucessão de feitos que existem primordialmente para auxiliar o outro na construção do conhecimento. Então, por exemplo, as pessoas podem aprender no posto de trabalho, executando uma atividade. Elas podem aprender com pessoas mais velhas, elas podem aprender em diversas situações. Os ambientes tradicionais de aprendizagem, vamos falar um pouco deles. No Brasil, quando a gente fala da sala de aula, a primeira imagem que nos vem à mente é aquele modelão tradicional, no qual a gente tem várias cadeiras organizadas em linha reta, todas viradas para frente, em direção ao professor e à lousa. É claro, esse modelo foi concebido, um modelo de ensino tradicional, no qual o professor é o centro do processo de ensino e o único detentor de conhecimento. Então, os alunos, se a gente buscar na etimologia da palavra seres sem luz, né, a de não e lunos de lux, de luz, os alunos, como pessoas sem luz, tinham que estar virados para o professor de forma a serem capazes de construir conhecimento a partir de tudo que o mestre trazia. As salas de aula organizadas em modelo italiano e meia-lua, vamos ver um pouquinho para frente, e também as salas de aula organizadas em forma de anfiteatro e em forma de grupos de trabalho. Essa sala de aula que vocês estão vendo é a sala de aula que a gente conhece tradicionalmente, ela é chamada de modelo italiano. Esse nome faz referência à forma dos teatros na Itália antiga, que tinham um palco lá na frente e a plateia organizada dessa forma
que, aliás, é como é até hoje boa parte dos nossos teatros. E essa é a sala de aula mais tradicional que nós conhecemos, mas nós também conhecemos a sala de aula em formato de meia-lua, normalmente utilizada em eventos de educação corporativa ou em cursos de pós-graduação, e isso não é à toa. Não é? A gente organiza a sala em forma de meia-lua na educação corporativa e na pós-graduação porque o professor parte da ideia de que estes alunos, sim, têm condição de discutir alguma coisa com ele. Aquela sala de aula na qual os alunos estão todos virados para o professor é a sala de aula na qual o professor acredita que não há nada que os alunos possam falar que ele deva considerar ou que ele possa incluir no seu plano de ensino. Nós temos também os modelos de grupo de trabalho, muito utilizados também na educação corporativa, mas também são modelos utilizados na educação infantil. Isso porque a educação infantil se presta essencialmente a uma educação mais psicomotora. É claro que na educação infantil a gente está desenvolvendo competências dos alunos para eles ingressarem no processo de alfabetização. Mas o foco da educação infantil ainda é o desenvolvimento de habilidades psicomotoras. Por essa razão, se usa com frequência o modelo de grupos de trabalho para que as crianças possam interagir entre elas e resolver desafios para lidar com essas habilidades. Algumas questões que precisam ser consideradas para a sala de aula e não dizem respeito à forma como ela é organizada são localização, e aí a gente tem diversas questões que precisam ser pensadas. Se a sala fica em um local bem iluminado e silencioso, se ela tem um acesso fácil para os alunos, considerando idade, condições específicas. Por exemplo, alunos com algumas necessidades especiais precisam ter um acesso mais facilitado à sala de aula, rampas, corrimão, eventualmente a sala tem que ficar no primeiro piso. Além disso, tem a questão da organização, o ambiente organizado para permitir que os alunos se concentrem nas tarefas propostas pelo professor, porque muitas vezes a organização da sala de aula tem um impacto enorme no processo de aprendizagem. Imagina o professor que quer trabalhar uma oficina na qual as pessoas vão construir alguma coisa, mas mal tem espaço para os alunos virarem as cadeiras de um lado para o outro. É muito complicado. Ambientes muito desorganizados fazem com que as pessoas tenham sua atenção voltada para outras questões que não são as questões essenciais que deveriam estar sendo tratadas primordialmente no espaço da sala de aula. Aprendendo fora dos muros da sala de aula. Como eu disse, a gente hoje tem a possibilidade de aprender e de ensinar em outros ambientes para além dos muros da escola. Por exemplo, as viagens pedagógicas, que são muito comuns, quando as escolas de ensino infantil, de educação infantil e de ensino fundamental 1 e 2, às vezes, organizam viagens para levar os alunos a vivenciarem situações específicas. O ensino da biologia, da geografia, até da matemática ganham muito com esse tipo de recurso de ambiente de aprendizagem. Visitas a instituições culturais, esse é um processo muito comum, não tanto ainda no nosso país, mas em outros países é muito comum que as crianças sejam levadas para museus, para espaços históricos da cidade, cinemas, teatros. Essas visitas a instituições culturais são comuns quando se trabalha principalmente com crianças, mas elas também podem acontecer no ensino médio, no ensino superior, enfim, tudo vai da criatividade do professor e da infraestrutura fornecida pela instituição de ensino. E também temos os passeios em grupo, que são organizados para turmas inteiras, normalmente. Eles têm diversos objetivos, principalmente nos níveis de aprendizagem afetiva. Se a gente retomar lá a taxonomia do Bloom, a gente vai lembrar que ele divide a aprendizagem cognitiva, afetiva e psicomotora. A aprendizagem afetiva é aquela que trata dos relacionamentos sociais, da capacidade de negociação, influência. Então, esse tipo de passeio contribui muito para o desenvolvimento destas competências afetivas. E a gente tem aí outros ambientes, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem, que têm estado cada dia mais presentes nas nossas vidas, tanto nas nossas vidas como professores, quanto nas nossas vidas como alunos. Durante muito tempo, a gente falava de um espaço físico como ambiente de aprendizagem. Só que a evolução das tecnologias fez com que o suporte das mídias se tornasse uma realidade dentro da área da educação. Esses suportes, no começo, eram vistos como ferramentas de ensino ou recursos instrucionais. A questão é que eles têm uma linguagem específica, então eles não são só um recurso, eles são uma nova forma de aprender. E nós, professores, precisamos entender como essa nova forma de aprender acontece para que a gente modifique as nossas formas de ensinar. É comum ver o termo ambiente virtual de aprendizagem ser utilizado para definir um software que gerencia cursos ministrados pela web. Isso acontece, talvez, pela confusão entre o recurso e o processo. Uma coisa é o processo
de ensino e para eu ensinar presencialmente ou no ambiente virtual, eu escolho um método, que pode ser um método expositivo ou pode ser um método ativo. O recurso, ele é o que me dá suporte para implementar esse método. E eu acho importante falar disso, discutindo a questão de ambientes de aprendizagem, porque, de fato, essa confusão está colocada não só para os alunos, mas também para os professores. Cyberespaço é o nome dado a um espaço que não existe no plano físico, mas que congrega pessoas em grupos que têm afinidades. O Pierre Levy define cyberespaço como um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias destes computadores. A discussão do cyberespaço é uma discussão importantíssima para a questão do ensino-aprendizagem. Isso porque as pessoas, como eu já mencionei, passaram a aprender de uma forma diferente. Elas pensam em forma de hipertexto. Aquele pensamento linear do passado, hoje é muito menos presente nas nossas crianças e nos nossos jovens. Além disso, as pessoas têm mais o hábito de buscar o conhecimento para dar conta de resolver problemas da sua vida real. Um grande exemplo disso é o uso do próprio YouTube. Você vê que é muito comum quando as pessoas têm a necessidade de resolver um problema ir no YouTube e pesquisar como que aquilo é feito, porque a aprendizagem por vídeo, quando você tem uma outra pessoa te contando, ela acaba sendo mais simples do que a aprendizagem por leitura, que envolve uma questão de abstração mais complexa e que demanda habilidades cognitivas mais evoluídas por parte de quem quer aprender. Atualmente não é mais possível falar de ambientes de aprendizagem sem se discutir o espaço no mundo virtual. É claro, nós estamos em 2021, ainda vivendo a questão do ensino remoto por conta da pandemia, e você certamente já percebeu essa situação no seu dia a dia. Frequentemente, profissionais envolvidos com a educação associam ambientes virtuais a cursos ministrados online, o que é um erro. Nós podemos aprender em ambientes virtuais e não por meio de cursos. Esses vídeos, por exemplo, que eu gravo aqui no YouTube, são vídeos de conteúdo educacional e você não está matriculado num curso. Então é preciso fazer essa diferença entre o ambiente e o processo de aprendizagem. Vale saber, educação à distância é aquela na qual o aluno e o professor encontram-se em tempos e ou espaços diferentes. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui num momento síncrono com vocês, esse seria um curso que poderia ser entendido na modalidade à distância. Os cursos online são uma modalidade do EAD, cursos realizados pela internet ou intranet, nos quais o aluno aprende com autonomia. Eles podem acontecer com ou sem tutoria. Claro que os cursos com tutoria são aqueles que contam com um professor responsável pela mediação entre os processos de ensino e de aprendizagem. Comunidades virtuais são formadas por grupos de pessoas com interesse em comum, com interesse comum. Essa questão das comunidades virtuais também é uma realidade. Nelas acontece a troca de experiência e de conteúdo. Diversas instituições públicas e privadas têm se dedicado a fomentar a criação destas comunidades como forma de disseminar o conhecimento. No caso das comunidades virtuais, mais uma vez, elas têm um caráter muito prático. Por exemplo, nós podemos ter uma comunidade virtual de professores discutindo métodos e formas de ensino para o ensino remoto. Isso seria uma comunidade virtual. Você também pode ter engenheiros que discutem, por exemplo, o cálculo de estrutura, se a gente está falando de engenharia civil, ou advogados discutindo como construir uma peça específica jurídica para lidar com alguma determinada questão. Então, as comunidades vão congregar pessoas que têm interesse em comum e que estão buscando aprendizado e soluções sobre um determinado tema. Os novos ambientes de aprendizagem, existem vários. Aqui eu trouxe alguns. Second Life, que foi muito utilizado lá nos anos de 2010 e hoje ele já perdeu um pouco espaço para novos espaços, para novos ambientes. Os conteúdos que vêm sendo elaborados para telefonia móvel, nós sabemos que no nosso país as pessoas têm celular e não têm computador. Então, muitas vezes é mais fácil para um jovem acessar um conteúdo educacional pelo seu telefone celular do que pelo próprio computador. Os tablets, que têm basicamente a mesma função dos celulares, só que com uma possibilidade melhor de interação, as televisões interativas e o próprio YouTube, como eu já comentei. As novas tecnologias em ambientes de aprendizagem trabalham com o conceito de hipertexto, eu já falei aqui sobre isso. O hipertexto ele vai se diferenciar da leitura linear do texto. O hipertexto é um texto que não tem uma sequência linear. Em outras palavras, ele pode ser lido por diversos caminhos, dependendo da interação de quem escreve e das necessidades de quem lê. Seria como se, por exemplo, você pegasse um livro,
fosse no sumário e identificasse dentro daquele livro o que te interessa e você o lesse na ordem que melhor lhe convier. Os cursos que são disponibilizados pela internet ou os processos de aprendizagem que são mediados por tecnologia de informação e comunicação possibilitam que o aluno não siga aquela ordem linear, mas que ele vá construindo o conhecimento dele dentro da forma como ele entende que ele melhor aprende. Pessoal, esse era o assunto de hoje. Esse assunto sobre ambientes de aprendizagem é super bacana, principalmente se você é professor, pedagogo, licenciado e tem interesse nas discussões sobre educação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, aproveita e encaminhe o vídeo para ele conhecer também. Muito obrigado e um grande abraço.